Olá. Usado há 26 anos por dezenas de milhões dos chamados usuários satisfeitos, nunca houve um registro de fraude nesse sistema. Mesmo assim, as urnas eletrônicas no Brasil são alvo de campanhas que lançam dúvidas contra a sua eficiência. Nós recebemos hoje Rafael Azevedo, coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para conversar conosco sobre esse tema crucial para a nossa democracia: a segurança do seu, do meu, do nosso voto. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, boa tarde. Rafael, vamos começar, né? Infelizmente, quando a gente fala de urnas eletrônicas no Brasil, esse assunto é sempre cercado de muita desinformação, de muito fake news, né? De muito boato. Como é que a gente pode explicar para as pessoas que as urnas eletrônicas, tendo passado todo esse tempo sem registrar nenhum problema de fraude, qualquer situação nesse sentido, ainda sejam alvo de tanta suspeita, de tanta dúvida, né? Então, vamos ver. Primeiro, existe mesmo como alguém colocar votos na urna eletrônica brasileira, ou seja, fraudar a eleição usando uma urna? Não, nem usando uma urna, nem atacando a própria urna. Na verdade, é um sistema que foi concebido e vem sendo evoluído há 26 anos, né? E a gente fecha com vários sistemas de segurança todas essas possibilidades de fraude. Isso poderia ser mais específico? Quais são esses mecanismos de segurança para que isso não aconteça? Por exemplo, a urna, a pessoa pode hackear a urna entrando pela internet, como fazem aí com outros sistemas. Já disseram que o sistema da NASA, o sistema do Pentágono, são sistemas super seguros no mundo, já foram hackeados. Então, a urna eletrônica, por que ela seria diferente? Bom, primeiro é importante as pessoas entenderem que existem dois princípios, dois objetivos de um atacante, né? Um dos objetivos é trocar os votos, né? Ou inserir mais votos para um determinado candidato ou adulterar os votos dos eleitores. Outro objetivo seria obter o sigilo do voto, né? Tentar identificar em quem o eleitor votou. Nenhum dos dois objetivos é possível na urna, nem a distância, né? Como você bem falou. Por que atacam o Pentágono, a NASA e não atacam o eletrônico? A distância não é possível porque ela não é conectada à internet, né? Mas, né, ela também possui um dispositivo de segurança muito avançado no próprio hardware, no próprio equipamento, né, que impede que mesmo que ela esteja de posse do atacante, ele não consiga também atingir nenhum desses dois objetivos, né, desses dois tipos de fraude. Então, qualquer adulteração que você tente fazer na urna eletrônica, o próprio hardware se fecha, ele desliga o equipamento, né, e percebe, vamos dizer assim, algum indício de irregularidade e já desliga o equipamento. Então, esse sistema de segurança é único no mundo e é por isso que a gente define que é inviável, a urna é inviável de ser fraudada. E essa segurança toda da urna foi testada diversas vezes já. Quer dizer, vocês colocam as urnas para as pessoas, trazem especialistas da área, até hackers mesmo, entre aspas, né? E falam, olha, tenta fraudar aqui, pode tentar entrar na urna. Nem com martelo o cara consegue abrir? Na verdade, com o martelo ele conseguiria, mas isso não é a quebra da segurança da urna, né? A quebra é justamente nesses dois objetivos que eu falei. E a gente tem feito, desde 2009, os testes públicos de segurança, em que qualquer brasileiro acima de 18 anos pode se candidatar a tentar atacar a urna eletrônica, tentar atingir um desses dois objetivos. E é muito importante isso, porque nós deixamos a urna à prova, a urna aberta, inclusive, sem lacres, para que especialistas possam atacar o equipamento, tentando atingir esses objetivos e fazer da forma como julgar necessário. Então, qualquer plano de ataques minimamente elaborado, ele é aceito pela Justiça Eleitoral, pelo TSE, e essas pessoas, inclusive, têm, se forem fora de Brasília, as despesas de passagem e diárias custeadas pelo TSE. Então, nós pagamos, inclusive, para as pessoas nos atacarem, e ninguém conseguiu, desde 2009, em várias edições desse teste público de segurança, efetivamente conseguir trocar a destinação dos votos ou quebrar o sigilo do voto, né? E realmente identificando em quem votou em quem. Rafael, você mencionou aí que quando você oferece a urna para testes públicos aí de segurança, os lacres são retirados, mas a urna que vai para as sessões eleitorais a cada 2 anos, elas são com vários lacres e com vários níveis de proteção, né? São 30 barreiras de segurança que tem no sistema, né? E 3 mecanismos principais de segurança. Você podia descrever isso para a gente?
Bom, os lacres, na verdade, eles são é uma questão mais de uma segurança didática, né, para os partidos, fiscais de partidos, Ministério Público, e de todas as que totalizam 16 entidades fiscalizadoras ou classes de entidades, possam acompanhar a cerimônia de preparação das urnas e verificar que aquilo foi feito, e depois, se ele quiser auditar de algum modo, ele vai verificar que o mesmo lacre está lá. São lacres elaborados pela Casa da Moeda com numeração única, né? Só que as barreiras de segurança, essas 30 barreiras de segurança, né, elas são suficientes para que, no próprio teste público de segurança, que é um exemplo, eles não consigam subverter isso. Um dos principais mecanismos é justamente o hardware de segurança e a cadeia de segurança que tem na urna. Quando a urna liga, ela tem um outro processador, na verdade uma urna eletrônica tem 5 processadores, sendo um principal e 4 de segurança. Um desses processadores de segurança, ele audita os sistemas antes de eles serem efetivamente executados. Então, quando você liga um computador comum, né, a primeira coisa que aparece é a marca do computador, aquela tela com fundo preto, né, em geral, com as letras brancas. Esse é o primeiro programa que é executado em qualquer computador que nem está no disco rígido. Então, no caso da urna eletrônica, há um processador auditando para saber se essa versão é a versão única e assinada digitalmente no TCE, para saber se primeiro o equipamento não foi infectado no seu mais baixo nível de programação. E ele vai também auditando as fases seguintes da inicialização da urna para ter certeza absoluta de que a urna não está inicializando com nenhum software que seja estranho à Justiça Eleitoral, né? Então, essa cadeia de segurança e todo a cadeia que também o sistema operacional da urna, que é desenvolvido pelo TSE, assim como os programas, eles conseguem verificar que tudo está íntegro. Então, se alguém tentar alterar alguma informação dentro de uma mídia, ou até como todo computador acaba perdendo informação, qualquer erro de integridade, a urna vai parar seu funcionamento. Então, ela não deixa prosseguir. Se alguém tentar também tirar uma impressora durante o funcionamento dela, ela tem sensores que ela vai acusar de que alguma coisa normal está acontecendo. Então, a urna eletrônica ela veio para substituir a votação manual, para poder fazer os procedimentos exatamente como a legislação impõe, né? Antes nós tínhamos a possibilidade de as pessoas tomarem decisões à margem das regras, né? E essas decisões, que eram decisões que às vezes, tanto de má fé mesmo, para ganhar dinheiro, fazendo algum tipo de fraude, quanto para ajudar alguém que eles conheciam, algum candidato ou coisa parecida. Então, a urna eletrônica, ela congelou a forma como as coisas são feitas, ela faz exatamente do mesmo jeito sempre, tanto a soma de votos quanto a habilitação dos eleitores. E você garantindo que o programa que está na urna só pode ser um programa oficial, como o hardware de segurança garante isso, você garante que o processo todo está sendo feito conforme a lei manda, né? Então, por isso que é muito importante as pessoas entenderem de que a urna eletrônica ela não é um equipamento comum, ela para o seu funcionamento em qualquer tentativa de adulteração. E na sua pergunta inicial lá de por que invadem a NASA, não invadem a urna, às vezes a gente também nunca, acho que ninguém escutou também que tem invadido o foguete da NASA, né? Porque a urna é um perímetro, vamos dizer assim, muito mais seguro e pensado especificamente para isso, né? Nós não temos que normalmente em redes de computadores você tem uma situação contraditória, você tem que estar aí, por exemplo, na TV Senado deve ter uma rede de computadores, ao mesmo tempo que você tem que se proteger, você tem que permitir o acesso. E na urna eletrônica você consegue restringir o acesso exatamente àquilo que é permitido. Rafael, foi até bom você mencionar essa questão da urna eletrônica ter sido criada justamente para atender a segurança do voto e a lisura do processo, que não existiam antigamente com o voto manual no Brasil. A gente fazendo uma conta rápida aqui, as urnas começaram a ser usadas no Brasil há 26 anos, em escala mais completa, talvez, digamos, há uns 20 anos. Então, se você disser que a pessoa pode votar com 16, qualquer pessoa com menos de 36 anos nunca votou no papel, como eu, por exemplo, votei no papel diversas vezes, e era fácil você imaginar que a urna, que o voto antigamente era uma cédula em papel e que você tinha que preencher, marcar ali qual era o candidato, com uma caneta mesmo, qual era o candidato que você queria escolher. Então, muita gente ia votar e votava em branco, como se dizia, ou seja, não preenchia nada. Então, acontecia muito, realmente, como você citou, de um mesário, uma coisa assim, uma situação evidentemente ilegal, do cara chegar lá e preencher
preencher um voto em branco e assim fraudar o processo eleitoral, uma coisa que com a urna eletrônica é virtualmente impossível, né? Inclusive, como você disse aí, nessa inicialização da urna, só nessa checagem toda que ela faz de sistemas, se por acaso, e vamos imaginar, vamos viajar nessas teorias da conspiração, se por acaso alguém tivesse conseguido, antes de distribuir as urnas para as sessões eleitorais, colocado o voto a favor de A ou de B em todas as urnas, quando elas fossem ligadas na mesma hora, isso seria percebido, não é mesmo? Exatamente. Além disso, os arquivos de votos são assinados digitalmente, ou seja, não há como alguém alterar, né, como você bem falou. Se alterar esse arquivo de votos, a primeira coisa que a urna vai perceber é que é uma falha de integridade em determinado arquivo, porque há uma assinatura digital correspondente a cada arquivo, né? E essa assinatura digital acaba não batendo, né, não sendo verificada com êxito, e a urna vai parar o seu funcionamento, vai dar uma integridade, e não há ninguém. Isso também é outro conceito importante. Ninguém que vai chegar com o computador, nem da Justiça Eleitoral, nem ninguém, né, que vai conectar na internet e conectar na urna eletrônica, desculpa, e vai fazer algum tipo de manutenção. Não existe acesso privilegiado. A soma de votos, todos os sistemas que inclusive recuperam informações de urnas eletrônicas que deram defeito, são sistemas que são apresentados no código-fonte durante um ano aqui no TSE, são sistemas que são lacrados e que não há absolutamente nenhuma modificação depois. As entidades fiscalizadoras, nós tivemos agora a CGU assinando digitalmente, o Ministério Público, o PTB assinou também, e mais dois, o Ministério da Defesa e mais um que eu não lembro agora, assinaram digitalmente esses programas. Então não há nem como a Justiça Eleitoral adulterar ou alterar esse programa. Você não pode nem alterar, quanto mais adulterar, né, qualquer servidor da Justiça Eleitoral, sem que isso fosse detectado. E outra coisa também muito importante é que esses códigos-fonte que são apresentados aqui também foram entregues para a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Estadual de Campinas. Essas duas universidades, através de um termo de adesão, fizeram uma avaliação do código-fonte e chegaram à conclusão de que não há nada que desabone a segurança da justiça da urna eletrônica. Nós temos também um convênio com a Escola Politécnica da USP, na Universidade de São Paulo, em que eles fizeram uma análise mais profunda, inclusive, a testar o equipamento modelo 2020, né, que foi esse ano questionado a sua segurança, né, porque não tinha passado pelo teste de segurança, então a USP acabou fazendo testes, algo semelhante a todos os testes públicos de segurança. Os ataques que foram feitos ao ano, eles repetiram no modelo 2020, que está aqui atrás de mim, e também não verificaram nenhuma vulnerabilidade. Então, a Justiça Eleitoral não somente afirma que é inviável de ser fraudada a urna, como ela coloca mecanismos como o teste público de segurança, a apresentação dos códigos-fonte e também a participação dessas universidades para comprovar de que está tudo dentro do previsto, né? Como também para a própria evolução da urna eletrônica, né? A gente não para aqui porque a gente acha que está seguro e vamos parar, a gente sempre está mudando os algoritmos criptográficos que a gente usa, um dos mais avançados do mundo, que não chega nem perto do que é usado comercialmente, por exemplo, para as pessoas assinarem digitalmente a compra de um imóvel de milhões de reais, né? Então nós estamos bem à frente com isso. E temos parceria de vários institutos também e órgãos governamentais, como o CEPESC, Centro de Pesquisa de Soluções de Comunicação da Agência Brasileira de Inteligência, como o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, enfim, várias entidades. Então a Justiça Eleitoral não trabalha sozinha, né? E todo esse contexto agora vem um contexto mais das pessoas que não conhecem, principalmente os técnicos, né? Eles não conhecem o que existe na urna eletrônica. Isso foi no início da entrevista, você falou por que as pessoas ainda, depois de tanto tempo, desconfiam disso. Então, o fato de, principalmente a área técnica, né, os acadêmicos, os especialistas, não conhecerem a fundo, eles tentam criar analogias, acabam criando, e às vezes nem por maldade, acabam criando analogias com computadores comuns. Analogias com a internet, por que invadem fulano e não invadem aqui a urna eletrônica, né? Então, a gente faz isso com muito cuidado há muito tempo e o fato de não ter fraudes é só o resultado disso. Rafael, qual é o papel da identificação biométrica nesse processo de segurança, por exemplo, da urna eletrônica?
Bom, a gente precisava, a identificação biométrica ela tem dois papéis. Nós temos o que chamamos de verificação biométrica, que é feita na sessão eleitoral, onde a identidade do eleitor é ratificada. Mas a biometria, assim, pode se desgastar, né? Ou, naturalmente, ele tem uma biometria que não seja fácil, uma impressão digital que não seja fácil de ser verificada. E mesmo assim, o eleitor, se ele não for identificado, ele vai votar. A urna ela vai armazenar a imagem do dedo do eleitor e o mesário vai ter que colocar a sua própria impressão digital para autorizar, porque ele já está de posse dos documentos e a gente tem que responsabilizar alguém por estar habilitando alguém que não foi reconhecido, né? Então, há 4 tentativas nos dedos, polegares e indicadores, né, de cada uma das mãos. Se isso não for feito da forma adequada, ele vai votar de qualquer modo. Então, isso é a verificação biométrica, uma ratificação que diminui muito a probabilidade do eleitor se passar por outro na sessão eleitoral. Mas nós temos também a identificação biométrica, que a partir do momento que o eleitor é cadastrado biometricamente, existe um sistema aqui automatizado de verificação biométrica. Então, ele vai cruzar as impressões digitais de todos os eleitores contra todos os eleitores, para saber se o mesmo eleitor está mais de uma vez na base. De repente, alguém pode ter entrado com algum documento falso no cartório eleitoral e tentado habilitar, né? Em geral, se faz isso, a gente presume, mas para tentar esquentar outros documentos, como CPF e outras coisas, para conseguir benefícios do governo, do que efetivamente para votar mais de uma vez. Mas isso também, obviamente, impede isso, né? Porque quando a gente verifica que o mesmo eleitor está mais de uma vez na base de dados, na base de cadastro de eleitores, ele é cancelado, né? Rafael, você até mencionou diversas inovações tecnológicas que a urna eletrônica já está incorporando para essa eleição, por exemplo, e vem incorporando ao longo dos últimos pleitos no Brasil, mostrando que está em constante evolução esse equipamento que é usado para as eleições brasileiras. São muitas novidades tecnológicas, mas a dúvida que muita gente tem é a seguinte: essa tecnologia pertence a quem? Pertence ao Estado brasileiro, à Justiça Eleitoral brasileira, ou pertence ao fabricante do equipamento, por exemplo? Não, a arquitetura pertence ao Brasil, né? O TSE ele projeta a arquitetura da urna eletrônica e faz essa evolução ao longo dos anos. Essa arquitetura é muito detalhada, é um edital de mais de 500 páginas. Nesse edital nós temos centenas e centenas de requisitos de segurança, requisitos de ergonomia, de proteção ao usuário, etc. E nós fazemos uma licitação para a empresa dar um final de solução de engenharia naquilo que o TSE já havia projetado, né? Então, esse é um modelo que a gente desconhece que seja feito em outros países, em que nós encomendamos uma urna eletrônica, que a gente já sabe qual vai ser, né? Em outros países, como os Estados Unidos, é comum que haja a aquisição de itens de prateleira. Então, como a gente escolhe hoje um carro, né, você tem que aceitar o carro com as suas vantagens e desvantagens. E eles fazem isso também no exterior. Aqui no Brasil, nós compramos a urna exatamente do jeito que a gente quer. E existem muitos mecanismos de auditoria. Desde a assinatura do contrato, nós participamos de todo o projeto, usamos o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, para fazer testes de laboratório, né, para saber se o hardware é confiável, no sentido de ele não estragar, de ele não pegar fogo ou coisa parecida. Depois, nós participamos, nós ficamos agora de novembro do ano passado até julho desse ano, com uma equipe do TSE auditando todo o processo produtivo. Nenhum lote de urnas, são lotes de 50 e 50 urnas, nós produzimos 225 mil, nenhum lote de urnas é enviado aos tribunais regionais sem que seja auditado pelo TSE. Então, isso é muito, muito importante, porque todo o processo é auditado pelo TSE. Além disso, nós criamos mecanismos e exigências do processo fabril que fazem com que a urna, mesmo o fabricante não consiga fraudar a urna, mesmo o fabricante não consiga colocar alguma informação dentro de algum chip que seja uma informação que possa permitir algum tipo de fraude. Para você ter uma ideia, como exemplo, para se produzir um notebook, que é um equipamento relativamente avançado, né? A linha de produção da urna eletrônica chega a ser de 3 a 4 vezes mais longa do que a linha de produção de um notebook, porque os nossos passos, nossas exigências são bem mais rigorosas do que um equipamento desse. Você mencionou aí a qualidade
e o cuidado com que é feita a produção dessas urnas eletrônicas, mas acontece do equipamento na hora H, na hora que abre a sessão, por exemplo, ou durante o processo de votação, o equipamento falhar, ele parar de receber os votos, né? Inclusive, assim, às vezes, durante a votação de um eleitor, ele vai e dá um problema. O que é que acontece nessas situações, Rafael? Bom, já há muito tempo, desde 1998, a gente já tem um procedimento chamado contingência de urna, em que uma urna eletrônica ela é preparada para determinada sessão e ela já são carregados nela, além dos programas, né, os candidatos que fazem parte daquela sessão eleitoral e os eleitores específicos daquela sessão eleitoral, né? E nós temos também as urnas chamadas urnas de contingência, em que são carregados os programas, mas ela foi preparada para ser uma urna de contingência. Como os votos são gravados em duas mídias, uma interna e uma externa, e assinados digitalmente, cada voto, quando aparece a tela fim, tudo já está assinado digitalmente, se uma urna quebra, basta desligar e colocar em uma urna de contingência a mídia externa. Então, com isso, os votos que foram computados até o momento passam para uma urna de contingência e a votação simplesmente continua. Importante dizer que isso acontece com os próprios programas que já estão dentro da urna. De novo, não há ninguém que vai entrar com o notebook, com uma senha de administrador, uma senha de acesso privilegiado para poder fazer algum tipo de manutenção. O paradigma que a Justiça Eleitoral usa desde sempre é: uma urna quebrou, se desliga, troca de urna, a votação continua e depois, outro dia, que vai se verificar o que ocorreu com aquela urna. Uma coisa que a gente ouve também muito, circula muito em fake news e desinformação em relação a isso, é o número de países que adotam o voto eletrônico no mundo. Muita gente diz que, além do Brasil, só Cuba e Venezuela teriam votação eletrônica. Isso é verdade? Não, tem muita desinformação nisso. Vários países, não vou lembrar da ordem de quantos, mas alguma coisa entre 40, mais de 40 países usam a votação eletrônica semelhante à nossa urna eletrônica. Mas também esse tipo de comparação é um tipo de comparação que tenta fazer uma comparação para poder se empregar outros tipos de votação, outros tipos de auditoria, né, na votação eletrônica. E essa comparação é muito, muito perigosa. Por exemplo, a votação, na verdade, ela é um resultado histórico, de um contexto histórico, político e social de cada país. Então, por exemplo, nós temos um risco grande aqui de coação dos eleitores. Por isso, é constitucional o sigilo do voto no Brasil, né, e um sigilo absoluto do voto. Em outros países, por exemplo, se acha normal o voto por correspondência, o que fica muito simples para qualquer brasileiro entender que isso seria muito arriscado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos mesmo, né? Exatamente. Então, a gente não pode julgar o que um outro país faz, porque isso é um contexto histórico deles, e quem tem que aceitar isso ou não são esses países. Então, tem países que fazem votação via celular, via SMS, né? Ou até via telefone. E aí, será que isso seria bom para o Brasil? Então, a nossa votação eletrônica ela é um resultado do risco, e um risco real que ocorreu em 1994, com a anulação das eleições do Rio de Janeiro, por fraude na votação manual. Então, nós temos o risco real de adulteração de votos, ou seja, tem muita gente querendo fazer isso, mas não consegue por causa da urna eletrônica, e no caso de coação também, de querer forçar o voto de cabresto ou qualquer tipo de intimidação do eleitor para votar em outra pessoa. Então, assim como, por exemplo, o sistema de pagamentos brasileiro é um dos melhores do mundo. E não porque o Brasil resolveu um dia acordar e fazer um sistema de pagamentos excelente. Isso, muito provavelmente, eu não sou especialista nisso, mas talvez pelo conjunto e pelo risco de fraudes bancárias que o Brasil criou esse sistema tão avançado. E o mesmo aconteceu com a urna eletrônica. Rafael, uma última pergunta, uma pergunta inevitável quando nós estamos falando de eleições de urna eletrônica no Brasil. As pessoas sempre têm essa dúvida. Como eu disse, eu sou do tempo em que o voto ainda era no papel, que a gente saía da urna, a gente saía da cabine de votação e não levava recibo nenhum em quem a gente tinha votado. A gente colocava o papel na urna e não fazia uma cópia, não tirava uma xerox, não levava nada, um recibo assinado pelo mesário, né? Mas por que as pessoas não podem, hoje em dia, com a urna eletrônica, levar um comprovante do seu voto para casa? O sigilo do voto é um direito inalienável do eleitor.
o eleitor, ele não pode ceder esse direito, ele não pode abrir mão desse direito. Por que isso ocorre? Tudo que eu possa comprovar para o próprio eleitor, então, se você levasse um papel com voto para casa, um código que você memorizasse, qualquer outra coisa, e esse código conseguisse provar para você que você votou em determinado candidato, essa prova também pode servir facilmente para você entregar para alguém que comprou o seu voto, ou você mostrar como prova de um pacto de coação, né? Ou seja, numa coação, alguém te ameaçou e alguém vai criar prova de que você fez o que ela queria que você fizesse. Então, por isso que o voto tem que ser vigiado, ou seja, o voto é feito num ambiente público, mas numa cabina privativa, em que as pessoas não podem levar celular, não podem filmar o voto. Mas ele não pode ser feito em casa. Até teríamos tecnologia para que a gente garantisse que um determinado eleitor estivesse na frente de um dispositivo, um computador ou um smartphone. Mas a gente não poderia garantir que não tem ninguém apontando uma arma para a cabeça ou alguém ameaçando a sua família. Então, por isso que a gente não pode permitir, isso não é, na verdade, um privilégio. Como você bem falou, na votação manual já tinha isso. Ninguém poderia levar qualquer tipo de cópia. Também não era permitido que você fizesse qualquer tipo de marcação na cédula. Então, isso é uma premissa do sistema de votação por voto secreto, e não uma questão da urna eletrônica. Rafael, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Agradeço bastante a sua presença aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, boa tarde. Eu agradeço também você, que nos acompanhou, lembrando que você pode rever ou compartilhar esse programa no nosso site, senado.leg.br/tv ou no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.